Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a satisfação de receber como convidada a escritora Iris Figueiredo, que publicou recentemente o livro Confissões Online, ficção romance, que alcançou grande sucesso. Iris Figueiredo nasceu em São Gonçalo, é graduada em Comunicação Social pela UFRJ e atuou como editora assistente e revisora freelancer para grandes editoras e atualmente trabalha na UERJ. Escreveu seu primeiro livro, Dividindo Mel, aos 17 anos. Sua obra ambienta-se na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. A autora mantém um canal direto de comunicação com seus leitores através do blog Literalmente Falando e das redes sociais. Fundou em 2011 o Clube de Leitura Niterói São Gonçalo, que atuou um ano nas duas cidades. Foi homenageada pela Prefeitura de São Gonçalo no mesmo ano por sua iniciativa. Convidada oficial da Bienal do Livro de São Paulo no ano de 2012, concedeu palestras para o público jovem em escolas, eventos e feiras. Boa tarde, Iris. É uma satisfação, uma alegria recebê-la aqui em nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco mais sobre o meu livro e apresentar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, que é o Confissões Online, o segundo livro que eu publiquei. Perfeito. Qual o tema do seu livro Confissões Online? Bom, o Confissões Online, ele fala de uma menina chamada Mariana. Ela tem 17 anos e está no último ano do ensino médio. No último ano do ensino médio, ela tem que lidar com todas aquelas dúvidas que todo adolescente precisa lidar nessa idade, que tem a ver com o que ela vai fazer na faculdade, qual curso ela vai escolher, o que ela quer do futuro dela. Só que acontece um grande problema com ela, que começam a espalhar um boato sobre ela pelos corredores da escola e todo mundo acredita. Então ela perde os amigos, ela perde o namorado, e ela fica meio sozinha na escola, até porque a melhor amiga dela estuda em outro colégio, a gente fala um pouquinho sobre isso, e ela tem que lidar com aqueles problemas sozinha. Então ela resolve criar um canal na internet para poder falar sobre isso. Ela começa a postar vídeos para poder conversar, ter alguém para conversar e desabafar. Aí é sobre isso a história. Interessante a obra Confissões Online, Bastidores da minha vida virtual. Muito interessante, um livro que tem tido assim uma bela repercussão no meio, né? E eu parabenizo pelo lançamento desse trabalho, que foi publicado pela editora Generale no ano de 2013. Iris, você trata de questão da exposição da vida das pessoas nas redes sociais. O que você vê de positivo e de negativo nas redes sociais? O que você poderia nos falar? Bom, eu acho que a internet é um bom espaço para a gente compartilhar coisas. Então, é um lugar onde as pessoas estão constantemente podendo postar suas opiniões, compartilhar aquilo que elas gostam, criar novas ferramentas, criarem um espaço para se comunicar, para conversar, para abrir um diálogo, para conhecer pessoas diferentes. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas usam isso negativamente. Tem gente que usa a internet às vezes muito tempo, ou tem pessoas que deixam de viver na vida real para o ambiente virtual. Tem outras pessoas que usam a internet de um jeito ruim, usam o espaço para enganar outras pessoas, mas no geral eu vejo grandes benefícios de você estar conectado. Só temos que sempre tomar muito cuidado com aquilo que a gente compartilha, porque o que a gente coloca na rede, uma vez estando lá, ele nunca sai. Então, eu acho que é um pouco sobre isso que eu tento conversar no livro. Que quando a personagem entra nesse mundo virtual, quando ela coloca o seu vídeo na internet, ela não sabe que aquilo
que o que ela colocou ali vai repercutir, que não vai sair dali tão cedo. Então é um pouco sobre isso. Então, pelo que eu ouvi, senti, tem o seu lado positivo e também um pouco do lado... Lógico, como todas as coisas podem ser usadas para o bem e para o mal. E para o bem, para o E eu mal. acho que a gente tem que aprender a dosar o uso, entender o que a gente está colocando, entender o poder que uma ferramenta como a internet tem de você espalhar um conteúdo e compartilhar. Então, é um pouco sobre isso. Iris, em que sentido as relações familiares entram nessa discussão? Bom, o vídeo que a minha personagem compartilha, que fica muito famoso, é sobre a irmã dela, na verdade, né? Então, ela tem que lidar não apenas com o que ela escolheu expor, mas ela fala um pouquinho sobre aquela exposição que a pessoa não quis. Que às vezes você pode compartilhar fotos, vídeos, conteúdos que não influenciam apenas você, mas aquilo pode gerar uma repercussão às vezes negativa ou às vezes positiva na vida de outras pessoas além de você. Então, eu acho que dentro da família você tem que saber sempre dosar isso, né? Saber lidar com... Os pais têm que ter cuidado com o conteúdo que os filhos assistem, tem que conversar um pouco com eles sobre o espaço virtual, o que é aquilo, como tem que tomar cuidado com o que você posta, com o que você deixa de falar ou não, porque por trás da tela do computador são pessoas e às vezes muitos adolescentes postam coisas achando que vai colocar ali e acabou, que não tem nenhuma consequência, não acontece nada. Então, eu acho que precisa ter essa consciência, precisa ter esse debate de que a internet é um espaço que é um prolongamento do que a gente vive aqui, que é um lugar que quem usa a internet são pessoas, então você tem que tomar cuidado com as pessoas, assim como você toma os mesmos cuidados na vida. É verdade, realmente você falou uma coisa assim muito importante, porque todo cuidado é necessário. Uhum. Você se inspirou em alguém ou também em algum fato real para desenvolver um enredo no seu livro Confissões Online? Bom, o Confissões Online é sobre uma menina que ela tem um vlog, que é um canal na internet para postar vídeos. E quando você... eu acho que um pouquinho do que eu compartilhei foi vendo... Porque eu queria que fosse verídico. Então, eu assisto muitos vlogs, eu leio muitos blogs. Eu acompanho muitas pessoas em redes sociais, eu mesma tenho um blog. Então, eu procurei me inspirar um pouquinho em canais que eu conheço, em pessoas que eu conheço que trabalham com isso, que recebem remuneração, que tem que o vlog é a fonte de renda deles. Então, eu queria que isso fosse próximo de como é realmente para quem tem um canal como fonte de renda. Lógico que tem algumas coisas que vão acontecer só num livro, né? Mas eu tentei um pouquinho trazer um pouco da realidade de quem trabalha, de quem vive de internet para o livro. No segundo, isso vai aparecer mais claramente, porque são dois. Mas sobre questões das relações dos personagens, dúvidas, conflitos, eu acho que a gente acaba sempre se inspirando um pouquinho na nossa vida, na vida dos personagens, na vida dos nossos amigos. Então, tem um pouquinho dos lugares que eu frequento, um pouquinho das pessoas que eu conheço, para poder criar um ambiente mesmo. Perfeito. Você trata também de transtornos alimentares. Como é conduzida essa discussão no seu livro? Bom, uma das personagens, ela é amiga da protagonista, ela sofre de anorexia. E o que acontece? Ela tem anorexia nervosa por causa da grande pressão que ela sofre para passar numa boa faculdade no vestibular. Então, ela desconta toda a ansiedade dela, ela desconta na comida. Então, ela deixa de comer para poder usar aquilo, para poder descarregar a pressão que ela sente. Então, no livro, isso é uma questão gradual, vai acontecendo aos pouquinhos, o personagem vai se desenvolvendo. E
Eu queria trazer um pouco sobre alguns conflitos que não acontecessem só com a protagonista, que as pessoas ao redor dela também tivessem uma história. E eu pesquisei bastante sobre o assunto para poder criar uma personagem que se desenvolvesse junto com o problema, que aquilo fosse algo verídico. E isso entra na história, na figura dessa personagem. A personagem... O nome dela é Karina, ela é amiga da protagonista. Sim. Então ela sofre de transtorno alimentar como uma forma de descarregar a pressão que ela sente por causa do vestibular, por causa desses tipos de problema. Sim, interessante. Esse livro realmente é extraordinário. Muito obrigada. Porque os comentários que ouço a respeito é realmente... Houve lançamento? Fizeram o lançamento do livro? Sim, a gente fez um lançamento aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Agora, eu fui também a São Paulo, a Recife e a Curitiba lançar o livro. Eu estarei na Bienal do Livro de São Paulo também. Agora, depois vamos visitar outras cidades. E aqui em São Gonçalo vai ter um evento no próximo mês, no dia 9. Uma feira de livros com outros autores, aí o livro também terá um evento dele lá. Então o livro foi lançado em diversos municípios, estados do país, Sim. Né? E pelo que eu soube foi um sucesso. Graças a Deus está tendo uma boa repercussão. E a feira em São Gonçalo será? Bom, será no dia 9 de agosto. 9 de agosto. A partir das 14 horas, no Centro Educacional Azevedo Lima, em São Gonçalo. Sim. É interessante, eu acho que essas iniciativas, Feira de Livros, Bienal, Salão de Leitura que ocorreu aqui em Niterói, são eventos importantes porque é uma forma de divulgar o livro e o autor. Você também aborda uma questão muito discutida atualmente, o bullying. Você poderia nos falar um pouco sobre isso? Bom, o bullying aqui ele aparece quando a protagonista do livro ela é excluída por todos os colegas de escola por causa de um boato. Então, eles agridem ela com palavras, param de falar com ela, espalham muitas fofocas sobre a personagem. Eu acho que a minha preocupação foi mostrar, às vezes, como pequenas mentirinhas podem se propagar e machucar alguém, ferir alguém. E, às vezes, as pessoas que estão envolvidas naquilo, elas nem têm noção do mal que estão fazendo para o outro. E eu acho que, hoje em dia, a gente vê muitas notícias sobre isso, sobre pessoas que sofrem piadas por causa de algum acontecimento na escola, que, às vezes, desde a aparência física até histórias que não se provam verdade. E eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com a forma que elas tratam os outros. Porque uma coisa que eu acho é que todos nós temos que tratar alguém do jeito que nós gostaríamos de ser tratados. Perfeito. Por mais que você discorde do outro, por mais que você não concorde com aquela pessoa, então simplesmente ignore. Ninguém precisa agredir alguém para se sentir melhor, para se sentir superior ou para mostrar que discorda. Eu acho que você pode ter discussões saudáveis, você pode ter discordâncias saudáveis, mas você não pode nunca diminuir alguém, agredir alguém, ferir essa pessoa por ser diferente de você ou porque você quer alguma coisa que ela possui ou porque você se sente ameaçado por ela de algum jeito. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o jeito que a gente trata as pessoas, que isso se reflete em vários campos da vida. Então, no livro eu falo um pouquinho sobre isso. Isso ocorre muito, esses fatos de bullying? Sim, nas escolas a gente sempre tem, não apenas questões de apelidos, mas assim, pessoas que acabam pensando que não estão fazendo nada demais, mas tratam o outro um pouco de um jeito ruim, de uma forma agressiva, simplesmente porque às vezes a pessoa é diferente delas ou porque falou alguma coisa que ela não gostou e ao invés de tratar aquilo de um jeito sadio, faz de uma maneira que pode trazer danos.
Foi muito difícil amarrar numa mesma trama todos esses temas: redes sociais, relações familiares, transtornos alimentares e bullying? Bom, eu acho que assim, são coisas que no fim das contas acabam fazendo parte da vida das pessoas, dependendo de quem são essas pessoas. E quando o adolescente ele está passando por uma fase como o vestibular, por exemplo, é um momento de muita tensão. E na escola você está lidando com muitas pessoas diferentes, com pessoas com pensamentos diferentes, então acaba realmente tendo esses conflitos, acabam fazendo parte da vida de alguns adolescentes, enquanto outros passam alheios a isso, ainda bem, conseguem passar por essa fase sem ter nenhum conflito. Mas são coisas que eu tentei trazer com naturalidade para o livro, da forma que eu via acontecer, de que eu já testemunhei na escola, que eu já vi adolescentes me contarem e tudo mais. Então eu tentei amarrar isso de forma que não ficasse cansativo, não fosse um tema assim pesado, que fosse uma história que o leitor se identificasse, que fossem coisas que pudessem acontecer com ele, que fizessem ele se sentir perto. Então o livro tem um pouco, foi fácil amarrar, porque eu acho que faz parte do universo, então eu tentei trazer isso para a história. E trouxe muito bem. Ah, obrigada. Eu pergunto a você, Iris, o seu livro é o início de uma série? Bom, nessa Confissões Online é o primeiro de uma duologia, né? Serão dois livros, que e a série se chama Bastidores da Minha Vida Virtual. O segundo está sendo escrito, vai ser lançado no ano que vem pela editora Generale, mas ele ainda não foi concluído. Mas é a sequência dele e se passa alguns meses depois do final. Certo. Eu estou vendo aqui um comentário de uma Baby Della, que é a autora da trilogia Sábado à Noite. Então faz um comentário aqui a respeito do seu trabalho, né? Isso. Um belo livro, hein? Muito obrigada. Ele tem umas páginas diferentes, coloridas, assim. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tem algumas ilustrações, Tem, né? ele tem conversas de chats, tem página que mostra páginas de revista, são coisas que aparecem na história, até mensagens de celular. Então, além do diálogo, eu tento... Aqui, tá vendo? Os personagens trocando mensagens no computador. Além do diálogo, eu tento colocar um pouquinho dos itens que fazem parte da internet, do nosso dia a dia, né? Porque hoje em dia ninguém vive sem celular, ninguém vive sem conversar no Facebook. É verdade. Mais uma coisa. Como você vê, Iris, a situação da literatura infanto-juvenil aqui no nosso país? A situação, você acha que é promissora? O mercado editorial é mais receptivo ou menos receptivo do que no passado? Também gostaria de saber. O leitorado, você acha que cresce ou diminui? E a qualidade também, gostaria de saber se na sua maneira de ver, se caiu ou melhorou. E também quem você considera hoje o grande autor ou autora infanto-juvenil do país. Quem é hoje o nosso Monteiro Lobato? O nosso Orígenes Lessa? Quem que você poderia... Vamos começar. A situação é promissora? Bom, eu acho que hoje em dia a gente tem uma abertura muito grande do mercado para receber autores juvenis, porque existe uma procura muito grande. O número de leitores tem crescido bastante, tem muitos adolescentes procurando ler. E eles vêm nessa onda por causa da Thalita Rebouças, por causa da Paula Pimenta, e é uma delícia, porque você vê muitos adolescentes entre 13 e 14 anos, eles gostam de ler, eles conversam sobre livros, e a maior parte dos livros que estão na lista dos mais vendidos são livros para adolescentes, e isso é muito bom, porque abre um espaço bem legal, o mercado tem sido receptivo, graças a Deus é um ambiente que está pronto para receber autores, para receber histórias, porque são leitores que estão ansiosos para ler, eles têm vontade de achar. O mercado é mais receptivo do que no passado? Eu acho que Você sim, a gente dessa tem forma. Um espaço, e eu acho que a internet também ajuda muito, porque na internet você pode
postar o que você escreve, você pode criar o seu público e aquele público te recebe e as editoras já ficam de olho nesses autores que têm um público na internet, que eles já publicam livros. Então, assim, os leitores hoje em dia, eles estão com vontade de ler. A gente tem um público de leitores bem grande, impulsionado por grandes sucessos literários como Crepúsculo, Jogos Vorazes, Harry Potter. São leitores que cresceram com essas histórias, cresceram com adaptações de livros para TV. Então, eles estão gostando muito de ler. Então, é uma coisa assim... É muito legal porque a gente tem um público de leitores bem grande. Eu vejo que hoje é bem diferente de quando eu estava, sei lá, na 7ª série, na 6ª série. Eu não via tantas pessoas lendo na minha escola. E não faz muitos anos isso, faz poucos anos. E poucos anos depois eu vi que cresceu muito mais, que as pessoas têm mais interesse mesmo na leitura. E isso é muito bom. O Harry Potter é um autor muito procurado nas livrarias, né? É um livro muito procurado. Muito procurado. Eu vejo que certos autores estão tendo uma procura imensa. E o a Harry Paula Potter Pimenta, a Thalita Rebouças, também, Thalita brasileiros, Rebouças. são autores que têm bastante repercussão. E quem você considera hoje o grande autor, o novo Monteiro Lobato? Quem seria? Orígenes Lessa? Eu acho que é muito difícil você conseguir definir assim, quem tem o mesmo nível de autores grandes como eles, mas nós temos muitos bons autores surgindo no Brasil, autores que têm vendido muito bem, que têm uma carreira muito promissora, que têm livros excelentes. Então, a gente tem um bom número de autores hoje em dia, né? É verdade. Autores brasileiros que escrevem para adolescentes têm muita qualidade. É verdade. Eu fui de uma fase na minha juventude em que as obras de Monteiro Lobato eram muito lidas pelos jovens. Caçadas de Pedrinho, e Mira no País da Gramática, Serões de Dona Benta e tantas outras obras do nosso Monteiro Lobato. Eu agora gostaria de saber um pouco da autora, da Iris Figueiredo. Qual é a sua formação, Iris? Bom, eu me formei recentemente em comunicação pela UFRJ. Eu sou formada em produção editorial, que é uma das habilitações, e aí eu trabalhei 2 anos numa editora. Produção editorial é uma habilitação dentro da comunicação só para trabalhar com livros, só para editar livros. Então, eu sou formada nisso. E aí, agora, eu vou começar a minha pós-graduação. Qual é a editora que você trabalhou? Eu trabalhei na Editora Objetiva. A Editora Objetiva. A Editora Objetiva publicou vários livros, várias obras de autores nacionais, né? Excelente. Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto. Eu vi tantas obras publicadas pela Editora Objetiva. Um dos grandes nomes nacionais da Objetiva é o Veríssimo. Eles têm um catálogo muito grande de autores brasileiros que publicam pela Objetiva, pela Alfaguara. O Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo. Que é o filho do Érico Veríssimo. É, o filho do Érico. Bem, quantos livros você já escreveu? Além do Confissões Online? Além do Confissões Online, eu também escrevi o Dividindo Mel, que ele é sobre uma menina que, na verdade, esse foi o primeiro livro que eu escrevi, o Confissões foi o segundo. O Dividindo Mel é da Melissa, que é a irmã da Mariana, protagonista do Confissões Online. Então, quando eu escrevi o Dividindo Mel, muitas meninas gostaram muito da Mariana como personagem e pediram um livro só dela. Então, eu escrevi o Confissões Online em seguida. Mas o meu primeiro livro foi Dividindo Mel, que conta a história da Melissa. Ele também se passa em Niterói. E é uma menina que ela se apaixona por 2 meninos ao mesmo tempo e ela tem que escolher entre eles. O Dividindo o Mel foi lançado em que ano? Foi lançado em 2011. 2011. Eu tinha 19 anos quando eu publiquei. Livro, 19 anos, né? Isso. Foi pela editora... Editora Draco. Sim, sim. Teve uma repercussão também boa. Sim. Houve o lançamento do livro. Eu fiz um lançamento do livro no Rio de Janeiro, quando ele lançou. E depois eu participei da Bienal de São Paulo com ele. Certo.
Você sempre se interessou por literatura para jovens, não é isto? Uhum. Já fez a chamada literatura adulta? Bom, eu nunca escrevi nada mais adulto, voltado para um público mais adulto. Eu gosto muito de escrever para adolescente, eu acho legal. São histórias até que eu realmente gosto de ler, porque geralmente falam sobre época de escola, sobre romances, e eu adoro isso. Então, é um pouco sobre o que eu escrevo, é mais o que eu gosto de ler mesmo. E eu gosto de escrever coisas contemporâneas, que não tenham fadas, que não tenham vampiros, que não tenham lobisomens. Eu gosto de escrever sobre o dia a dia mesmo, na escola, com a família, com amigos. Eu adoro escrever sobre essas coisas. Eu gosto de ler até fantasia, assim, mas é um assunto que eu leio menos. Porque eu gosto muito de histórias que pareçam mais do dia a dia, mas eu também gosto muito de reinos imaginados, assim, Você falou em autores, alguns autores que você aprecia, você falou em alguns autores, né? Além... autores que eu gosto de ler, além dos brasileiros, eu sou muito fã da Suzanne Collins, ela é autora de Jogos Vorazes. Eu gosto muito da Meg Stiefvater, ela é uma autora que ela escreveu alguns livros de fantasia, nesse caso falando sobre fantasia, né? Mas entre outros autores eu gosto muito do John Green, da Sarah Dessen, dos brasileiros tem muitos que eu leio também. Então eu São gosto de ler várias coisas. Você, Iris, é fundadora do Clube de Leitura Niterói São Gonçalo. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre essa experiência. Bom, eu criei no início de 2011 um grupo de leitura para as pessoas lerem clássicos, porque eu percebia que alguns dos livros que eu mais gostava, eles eram inspirados em clássicos da literatura. Assim, ou mesmo que não fosse uma inspiração direta, o autor tinha alguma influência daqueles livros na hora de escrever. Então eu queria lê-los, eu queria descobrir um pouco mais sobre aquele mundo. Então eu juntei algumas pessoas, postei no meu blog, olha, eu queria fazer um clube para ler clássicos que inspiraram autores importantes e tal, vamos ler. E aí um grupo se juntou aqui em São Gonçalo, Niterói, e a gente fazia reuniões mensais do lado de cá, aqui em Niterói, lá em São Gonçalo, para poder falar um pouquinho sobre esses livros. Então a gente lia, né, esses romances e depois debatia, discutia, conversava, tentava falar um pouco sobre os livros que a gente achava que tinham se inspirado um pouco neles também. Iris, considerações finais. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade de participar do programa. Foi muito bom conversar um pouco sobre literatura, é sempre um prazer. E quem quiser pode me seguir nas redes sociais, no Twitter é @IrisMFigueiredo, no Facebook é autora Iris Figueiredo. E lá vocês podem encontrar um pouco das minhas novidades, notícias sobre o livro. Quem quiser adquirir o livro também por esse... Sim, o livro está à venda nas melhores livrarias e nos sites. Então, vocês podem comprar pela internet e nas minhas páginas também tem todas as informações. Eu tenho um blog também, literalmentefalando.com.br. Perfeito. Muito obrigada. Bem, agradecemos a presença da escritora Iris Figueiredo em nosso programa e também aos nossos distintos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica e querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. Ligado ao Instituto de Educação Física, o Grupo Envelhecimento e Atividade Física da UF desenvolve pesquisas voltadas à terceira idade. É um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq desde o ano de 2004 e que junto a ele tem diversos projetos sendo envolvidos, projetos inclusive de intervenção, de extensão, que vocês podem observar pelo nome de Prev-Quedas, que é uma das linhas de pesquisa deste grupo de pesquisa. Pensando na maior ocorrência de quedas com pessoas de idade mais avançada,
o grupo de pesquisa iniciou o projeto Prev-Quedas. Tem um projeto voltado para adultos, a grande maioria sendo pessoas com mais de 60 anos, e a gente tematiza a questão da prevenção de quedas, trabalhando tanto nas causas como nas consequências, através de uma série de estratégias, levando em consideração a multifatorialidade das quedas. O Prev-Quedas traz uma melhoria na qualidade de vida de muitos idosos. Os benefícios são destacados pelos seus participantes. Para mim foi tudo, entendeu? Aqui eu era mais gorda, emagreci, eu tinha problema de juntas, né, no estômago, no joelho, não tenho mais, entendeu? E o professor Edmundo dá toda a liberdade para a gente fazer quantas vezes quer, que é muito bom. E a gente tem muita amizade também, entendeu? É muito bom. Pela minha profissão de manicure, você sempre tem um problema de coluna, né? É difícil aquela que não tem. E melhorou bastante mesmo. Eu não tomo medicamento nenhum, só faço a ginástica e não sinto mais dores. A minha qualidade de vida é em primeiro lugar, então eu ganhei muito mais qualidade de vida. Dentre suas parcerias, o Prev-Quedas trabalha também junto a programas de mestrado. Aqui no Prev-Quedas a gente está realizando o trabalho da pesquisa, do projeto de pesquisa que vai ser defendido no mestrado. Então, eu realizo aqui as atividades propostas pelo meu projeto de pesquisa com as alunas da hidroginástica do projeto Prev-Quedas. Até então, eu também estava trabalhando como professora da parte de ginástica do projeto Prev-Quedas, todas as sextas-feiras na quadra. E, atualmente, eu só estou me dedicando à parte da pesquisa voltada para o projeto mesmo. Pesquisas estas que fazem do Prev-Quedas um projeto tão importante. Magnífico. Isso para a terceira idade, então, está sendo fabuloso. Eu me sinto mais jovem. Apesar de estar sabendo que estou mais velho, eu me sinto mais jovem. O pessoal já disse, pô, esse cara é folgado. É folgado não, eu me sinto realmente mais jovem. Eu me sinto com uma disposição que eu não tinha antes de chegar aqui há 3 anos atrás. Hoje eu tenho mais disposição para levantar, para sair, para andar, para fazer compra, para entrar num banco. Eu não tinha paciência para nada, eu estava um velho. Agora eu sinto-me jovem. Agradeço ao projeto. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje um prazer muito grande recebermos a doutora Jenny Serrão de Souza. Seja muito bem-vinda, que é da área de Medicina Nuclear aqui do Hospital Antônio Pedro. Isso mesmo. Né? Então, Jenny, você é muito bem-vinda. É uma médica muito nova ainda, né? Obrigada. Então, que maravilha a gente ver uma pessoa tão jovem fazendo um trabalho de importância tão grande, de uma abrangência espetacular e que promete aí, acho que muita coisa boa, não é, para as pessoas que precisam e que têm doenças graves, como o câncer, né? Como doenças que maltratam muito, que trazem muito sofrimento à maioria das pessoas. E eu acho que você está trazendo uma notícia para a gente muito boa, que é justamente uma promessa de sobrevida com maior qualidade de vida, né? E de uma sobrevida maior também. Né? E quero agradecer também a nossa querida Bené. Obrigada, Beth. Né? Que há algum tempo já acompanha a nossa programação e que eu sou muito agradecida porque de vez em quando eu tenho algum probleminha e não podendo comparecer, ela... Não, a Beth, olha, me sinto dá o ar da graça. Eu me sinto tão feliz que você entendeu que me sentiu que eu sou capaz
de tentar substituí-la, que eu acho bastante difícil, porque você é fantástica. Então, muito obrigada, tá, pela oportunidade. Não tem isso. Você é uma pessoa muito solidária, muito amiga, e isso é muito bom, né? A gente aqui gosta muito de agregar. Eu sei e disso. de abrir as portas para todos. Eu sei disso. Né, na medida do possível. E confesso a você que, em relação à medicina nuclear, eu fico pensando que, em 1984, quando eu tive o meu primeiro contato com a área de radiologia, eu não imaginava os rumos que a radiologia iria tomar. Porque a Jane é bem novinha, eu não tenho noção de quantos anos ela tem. Mas naquele tempo, Jane, radiologia não era nem considerada uma especialidade médica. Nós chamávamos de unidade complementar. Então, quando nós tínhamos os concursos de residência médica, terapia intensiva, que as pessoas conhecem como CTI, e a radiologia não eram consideradas especialidades médicas. Nós chamávamos de unidades complementares. Mas então vamos atacar os conhecimentos da Jane, porque o nosso tempo é curto. E a radiologia evoluiu a esse ponto, né? Hoje. Então vamos tirar dela o máximo que a gente puder para o nosso telespectador. Com certeza. Doutora Jane, diz pra gente o que é medicina nuclear. Vamos dar uma definição en passant, né? Rápida, do que seria medicina nuclear. Então, a medicina nuclear é uma especialidade médica que ela vai utilizar radiotraçadores e radiofármacos em quantidades muito pequenas para serem utilizadas tanto em exames de imagens funcionais do organismo, como também em tratamentos terapêuticos, né? E assim, o objetivo principal é utilizar a funcionalidade do organismo para fazer tanto os exames quanto utilizando para o seu tratamento. Quando se fala em funcionalidade, quer dizer, me parece que aí no diagnóstico das doenças de uma maneira geral, né, onde é utilizada a medicina nuclear, quer dizer, ela vai além dos mecanismos tradicionais que nós já temos, no sentido que ela promove uma capacidade de visualização da função do órgão. Isso, justamente isso. Né? Aí você pode fazer tanto exames para ver a funcionalidade do osso, quanto do coração, do pulmão, do intestino, do estômago, do esôfago, né? Até de glândula lacrimal, glândula salivar, né? Os exames que geralmente são mais conhecidos como cintilografias, né? A maioria dos exames de medicina nuclear são chamados como cintilografia, né? E dependendo da indicação médica, dependendo do que o clínico deseja ver, ele solicita a medicina nuclear, como pode fazer os exames que são mais comuns, como a tomografia, a ressonância, que já são mais setores da radiologia, mas estão dentro, a medicina nuclear acaba entrando no meio das especialidades de imagem, cada um com uma função diferente. Porque, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, os exames de radiologia, eles acabam te dando uma ideia morfológica do organismo. Mas não funcional. Mas não funcional. A medicina nuclear ela acaba atuando mais para te dar a funcionalidade do organismo. Né? E é isso que acaba diferenciando um pouquinho da quer dizer, outra. é um exame muito bom porque você, às vezes, antes de ter uma lesão, você já tem uma disfunção. Isso. Então, você vai captar o diagnóstico antes que a lesão seja vista. Isso. Né? Porque toda mudança no organismo, ela vai ser primeiro uma mudança que vai atuar primeiro na parte metabólica, o metabolismo do organismo do paciente, né? Que são receptores, mediadores, e para depois essas mudanças se tornam grandes o suficiente para aparecerem na morfologia. Então, de uma maneira muito precoce, você consegue, às vezes, diagnosticar ou doenças, ou diagnosticar a recidiva desses pacientes, que às vezes numa tomografia, numa ressonância ainda não apareceu. Mas uma não chega a ser mais importante que a outra, por exemplo. São a medicina nuclear, elas complementares. se complementam. Tanto faz que hoje em dia, boa parte dos exames você pode associar uma tomografia com o exame de medicina nuclear, que pode ser uma cintilografia ou até mesmo, hoje em dia nós temos o exame de PET-CT que está muito em voga, é uma grande evolução da medicina, graças a Deus, né, onde você associa uma tomografia com uma tomografia
por emissão de pósitron, que a gente chama que é o PET-CT, que é muito utilizado, né? Ele que faz o rastreamento de células cancerosas pelo organismo, como na questão das metástases. Isso, ele que faz. Tanto na questão de metástase, quanto, por exemplo, você saber como é que está o organismo do paciente, como é que está o estadiamento daquela doença, né? Como, principalmente, por exemplo, no câncer de pulmão. Você acaba fazendo o diagnóstico precoce, estadiamento precoce, recidiva precoce, o controle terapêutico, o paciente começa a fazer o tratamento, será que esse tratamento está surtindo efeito? Então, acaba surgindo como complemento. Então, você pega uma tomografia, associa com um PET, funde as duas imagens e você consegue, no mesmo exame, ter a morfologia e a funcionalidade. Isso diminui tempo de internação, evita que o paciente faça procedimentos desnecessários, inicia uma terapia mais precoce, já que você consegue ter a real situação do organismo do paciente. E vamos falar um pouquinho sobre essa coisa da terapêutica nuclear, já que a gente estava conversando sobre isso e você me dizia que essa terapêutica nuclear, ela é bem menos, ela provoca menos efeito colateral que a quimioterapia tradicional e a radioterapia, que ainda provocam muito efeito colateral. Porque assim, a quimioterapia e a radioterapia vai ter suas indicações precisas. Em algumas situações, dependendo da avaliação do clínico, do médico assistente, ele pode indicar sim uma terapia de medicina nuclear. Por exemplo, a iodoterapia no paciente que tem câncer de tireoide, ou então no paciente que tem um bócio, uma doença de Graves, você pode usar de medicina nuclear. Tem os tumores neuroendócrinos, tem paciente com metástase óssea disseminada, com uma dor que não tem controle com as terapias, com as primeiras terapias convencionais iniciais, a medicina pode atuar. E a maioria das terapias de medicina nuclear, elas não causam tantos sintomas quanto os demais tratamentos. Tantos efeitos colaterais. Tantos efeitos colaterais. Costuma ser muito tranquilo você conseguir fazer. E não precisa tanto de uma logística tão grande. Né? Então, assim, e a tendência é que aumente cada vez mais essa quantidade de terapias. E o Hospital Antônio Pedro, ele já está oferecendo, o diagnóstico de medicina nuclear e a terapêutica de medicina nuclear, ou só o diagnóstico? Basicamente, o setor ele atua mais na parte de diagnóstico, né? Na parte de exame complementar. A terapia que está disponível no momento é a terapia para tireoide benigna. Por exemplo, paciente com uma doença de Graves, que está com aquele hipertireoidismo que não resolve com medicamento. Se o clínico assistente achar que tem necessidade, pode encaminhar para poder fazer o iodo radioativo, para poder fazer o tratamento e diminuir os sintomas do paciente, às vezes até mesmo curar. Sei. Mas, por exemplo, carcinoma de tireoide, é utilizada esse tipo de terapêutica? Isso, é utilizado. É utilizado, mas no Antônio Pedro não tem estrutura ainda, porque é uma estrutura um pouquinho maior, por exemplo, para câncer de tireoide. Você precisa de um quarto terapêutico com toda uma logística diferenciada, né, que infelizmente ainda não temos, mas futuramente... Provavelmente isso vai evoluir para que... Né? E então, atualmente, o que o Hospital Antônio Pedro oferece em termos de diagnóstico e em termos de terapêutica? De diagnóstico, nós temos assim, o serviço está desde 2012, é um serviço muito recente, né? Nós temos um aparelho com uma cabeça só, né? Mas apesar de ser um aparelho singelo, eu acho que ele é bastante esforçado, porque nós conseguimos fazer, tem mais de 50 tipos de cintilografias diferentes que podem ser feitas. É bastante né? coisa, né? É um serviço que funciona de segunda a sexta-feira, uma média de 12 horas de atendimento por dia, né? É feito em torno de 200 cintilografias por mês, que é feito no serviço. E na parte de terapêutica é mais na parte de terapia de tireoide benigna, que seria principalmente no hipertireoidismo ou então no nódulo solitário, nódulo tireoidiano solitário, que é a doença de Plummer, que é o que é feito. De parte oncológica não tem nenhum tipo de terapia no momento. Né? A parte terapêutica acaba sendo mais indicado para o INCA. O INCA acaba fazendo a parte de terapia. Então, vocês estão fazendo mais a parte de diagnóstico. Diagnóstico, isso, predominantemente. Né? Isso. E nesses diagnósticos, a gente poderia incluir exemplos de alguns diagnósticos porque, já feitos aqui no Hospital Antônio Pedro.
assim, geralmente quando o paciente chega para a gente, ele já tem o diagnóstico preciso. O exame, ele acaba funcionando mais para você dizer para o clínico qual o estadiamento do paciente, qual a resposta terapêutica, se ele melhorou com a terapia instituída. Né? Aí pode ser. Ou então... para poder ter esse parâmetro. Isso. Né? E fazer o controle. Mas geralmente já é um paciente que já tem um diagnóstico firmado, né? Que já, por exemplo, já sabe que já tem uma disfunção cardíaca, mas você quer saber o quanto está. Quer saber se, de repente, aquele paciente está com um coração que está com uma pouca perfusão. Mas, geralmente, o clínico ele já desconfia que aquele paciente tem uma disfunção coronariana. Ele quer saber o quanto, magnificar isso. Então, a gente pode dizer que o físico médico, ele executa ou ele supervisiona, né, os procedimentos necessários para que o paciente consiga os objetivos, às vezes alguns objetivos já pré-estabelecidos pelo clínico, pelo pneumologista e assim sucessivamente, né? Eu vivi essa experiência com o meu tumor de tireoide, né? Que a Jane até, na ocasião, o Antônio Pedro não oferecia cintilografia, mas, ao mesmo tempo, o Antônio Pedro, ele tem uma relação com outras unidades que a gente chama de os parceiros da saúde, para onde o Antônio Pedro tem como encaminhar, né, através do NIR, né? Isso. Encaminha os pacientes para outras unidades de saúde que podem oferecer esse suporte. E, claro, após o exame, nós retornamos ao hospital, onde somos vistos novamente por vocês. Para justamente poder ver os parâmetros Com aí certeza. de atuação da medicação, Isso aconteceu comigo. né? Redução provavelmente da... né? Acaba que nós não recebemos somente os pacientes do Antônio Pedro. São encaminhados pacientes da região também, de prefeituras, tudo isso fazendo pela central, né? Que é o CREG, né? Ele encaminha esses pacientes também. Pois é, quem é que encaminha para o Hospital Antônio Pedro? Quais as instituições que encaminham para o Hospital Antônio Pedro? Geralmente, o clínico, no seu lugar de origem, ele solicita para a prefeitura dele e a prefeitura solicita o exame para a central, que aí já tem uma central que acaba encaminhando de acordo com a necessidade. Né? Porque tem os exames internos do hospital, do paciente que tem a ficha no hospital, mas também atendemos outros. E como é que é essa fila de espera? Como é que é? Isso tem um atendimento a contento em termos de tempo preciso, né, para atender esse paciente, no sentido de dar conta, né, de realmente tratá-lo a tempo, né, porque a gente vê o que a gente vê em termos de saúde pública nesse país é que as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais. Né? É o que a gente vê aí. Até na saúde privada também, eu acho que a gente está num caos agora muito grande. Né? Mas em termos desse encaminhamento e dessa fila, quer dizer, como é que está acontecendo isso? Isso está organizado? Isso está sendo feito num tempo hábil? Olha, assim, infelizmente, são poucos os serviços de medicina nuclear aqui de Niterói. E a população é um pouquinho grande para a quantidade de serviços. São poucos ou só temos no Hospital Antônio Pedro? Não, temos outros. Tem outros, temos né? outros, temos outros. Tem outros serviços privados, né? Temos outros. Temos, inclusive, parcerias público-privadas. Mas, na verdade, Elizabeth, nós já discutimos isso, que a grande questão são as centrais de regulação. Porque tudo passa pela central de regulação. E quem controla a central de regulação? Pessoas. E que não necessariamente, aí eu não quero eximir a doutora Jane nem a medicina nuclear da responsabilidade, mas cabe à central de regulação e nós enquanto profissionais, né, do jornalismo, né, e da mídia, cobrarmos uma atuação maior da prefeitura e dos governos para que essas centrais de regulação atuem de uma forma mais eficaz, porque parece a ideia que se tem é que os pacientes são todos dirigidos, a procura no Antônio Pedro é assustadora, ao passo que existe no estado do Rio de Janeiro outras unidades que poderiam atender, que têm um suporte, que têm uma capacidade maior. Podemos nos referir até ao INCA, que em algumas situações eu consigo marcar um exame no INCA de um dia para o outro. Significa, então, que a demanda
ela pode ser ampliada, e significa que a central de regulação tem que ser, algumas coisas na central de regulação tem que ser revistas. Eu acho que nós deveríamos, Elizabeth, convidar alguém da central de regulação que viesse nos contar como isso realmente funciona na prática. Com né? certeza, Porque a gente está aberta aqui são muitas dúvidas que eu particularmente tenho e que quando nós todos temos. Quando você perguntou a Jane, ela ficou assim, puxa vida, talvez eu pudesse fazer mais, mas para isso o paciente precisa chegar até nós, né? Sim, ele precisa chegar lá, né? E dependemos dessa central de regulação. Eu acho que nós precisamos cobrar um pouco mais dessa central então de regulação. fica aqui o nosso apelo também às centrais de regulação, às pessoas que queiram participar aqui da nossa programação. Com certeza. Já ficam convidadas desde já para essa participação, que é muito importante. Porque nós estamos vivendo um caos muito grande aqui em Niterói, né? Nós estamos sem pronto atendimento, né? Quer dizer, você passa mal, você tem um mal-estar cardíaco, você tem um infarto, por exemplo, de madrugada, como é que faz? Não faz. Eu acho que é Brasil, né? Porque, olha, eu sou médica nuclear, mas eu trabalho com urgência e emergência. Assim, eu sou um pouco apaixonada por urgência e emergência. Então a gente gostaria, doutora Jane, de te ouvir também com relação a essa parte, né? Quer dizer, como é que você está vendo esse momento, principalmente no nosso município, em Niterói, onde a gente não tem atendimento, pronto atendimento? Quer dizer, como é que é a sua visão em relação a isso? Acho que a quantidade de serviços é muito pequena, tanto privado quanto público. O público, então, é mais complexo ainda, né? Então, falta mais investimento, né? Mais investimento, porque você percebe, por exemplo, quando eu pego um paciente em casa, na ambulância, que eu trabalho com ambulância também. Então, eu te falo que às vezes é desesperador para onde você vai levar, porque todos os lugares estão lotados. Qualquer lugar que você leve está lotado, às vezes até mesmo no âmbito privado. Né? Exatamente. Não, no âmbito privado eu vi agora, eu perdi minha cunhada semana passada e vi o caos que foi tendo plano de saúde, tendo liminar, foi um caos. Você transfere isso para o SUS, né? Que a gente acaba não tendo tanto uma assistência, né? E é complicado, né? Mas é uma questão, acho que mais administrativa mesmo também. Sim, de gestão mesmo, né? Nós estávamos conversando sobre isso aqui nas programações anteriores. Porque, olha, por exemplo, né, assim, levando para a medicina nuclear, o Rio é um dos maiores centros de formadores de médico nuclear do Brasil. É que tem a maior quantidade de serviços que possuem residência, muito mais do que de São Paulo, um pouco mais que de São Paulo. E você não vê uma quantidade tão grande de serviços assim. Tanto privado quanto público, principalmente público, são poucos serviços Agora, públicos. Agora, vamos informar uma coisa aqui para o telespectador que eu acho importante. Me disseram há pouco tempo que você, para ser atendido no INCA, tem que chegar lá às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, entrar na fila, é isso mesmo? A do INCA? Todos os pacientes vêm por central de regulação. E ainda assim, o que eu ouvi dizer assim você tem que chegar bastante cedo. Apesar, você vê, com todo o conhecimento que eu tenho de amigos no INCA e em vários outros hospitais universitários, quando eu fui encaminhada para o INCA, eu tive que realmente chegar lá por volta de 5h30 da manhã e a burocracia é extremamente complicada. Extremamente complicado. O que você chama de complicada, Bené? Você não tem um profissional que saiba para onde te direcionar, mesmo você tendo um encaminhamento com um laudo dizendo, olha, a Bené tem um tumor de tireoide e está sendo encaminhada para o profissional X. Aquela pessoa que te recebe não sabe para onde te encaminhar. Coitadinho, ele não tem mesmo a formação. Quem me recebeu foi o vigilante. Ou seja, continuamos com o velho problema de mão de obra qualificada. Exatamente. Não houve má vontade da parte dele. A gente sente um carinho com o paciente que é encaminhado principalmente para o INCA, porque ele já parte do princípio que a possibilidade de sobrevida daquele paciente não é das maiores. Isso é o que a gente percebe desde o vigilante na entrada que nos recebe até nós chegarmos ao médico. Mas quando ele começa a ler aquelas terminologias, tireoidectomia, ai meu Deus do céu, o paciente com problema de e ele não sabe traduzir onde te direcionar, o que ele exatamente. Tá lendo. E aí o que acontece? Daí que ele consiga chegar até uma enfermagem ou um profissional qualificado que diga, olha, essa paciente vai para a sala tal, vai ser vista pelo médico tal.
isso cria uma aflição no doente. Sim, com entendeu? certeza. Porque o acolhimento... Com certeza, o acolhimento é toda a diferença. importantíssimo. Você então, né, Elizabeth? Importantíssimo. Pois é, a equipe multidisciplinar é importantíssima, Exatamente. né? Mas o país está de mal a pior. Pois é, mas o vigilante não faz parte da equipe multidisciplinar. Eu acho que ele tem o papel importante dele de preservar a segurança, de nos abrir a porta, permitir que nós entremos, mas ele não é o profissional treinado para me direcionar. Agora, eu gostaria de ouvir a opinião da doutora Jane para uma situação que nós estamos passando aqui no nosso país e que é uma situação extremamente delicada e perversa. E eu gostaria de ouvir sua opinião aí, como médica, né? Quer dizer, essas duas pessoas que ultimamente viraram notícia de jornal aí a todo momento, que morreram na porta de um hospital, né, e não tiveram socorro, ou seja, omissão de socorro mesmo, né? Quer dizer, como médica, Jane, como é que você vê isso? Olha, como médica, a gente sabe que tempo é saúde, tempo é coração, tempo é o cérebro, tempo é o grande prediletor de se o paciente vai melhorar ou se ele vai piorar, se ele vai ter sequelas, né? Então, assim... O tempo é imprescindível para salvar uma vida. Quanto mais tempo você demorar, mais lesão você vai ter, mais dano você vai ter. E mesmo que o serviço, de repente, ele não seja direcionado para urgência e emergência, com certeza ali tem pessoas que têm muito mais conhecimento, mais facilidade de saber o que é mais correto se fazer do que pessoas comuns, do que pessoas que não lidam com a área da saúde. Né? Porque o ideal é o hospital, independente se for um serviço de cirurgia plástica ou não, como já aconteceu isso, o paciente passar mal na frente de um serviço de cirurgia plástica está infartando. Né? Pois é, se um desses casos tivesse acontecido na porta do Hospital Antônio Pedro, você acha que o pessoal do Hospital Antônio Pedro teria dado socorro? Eu acredito que sim. Até porque lá tem serviço de pronto atendimento também. Né? Lá tem o serviço de pronto atendimento. Mas independente de ter ou não serviço de pronto atendimento, qualquer paciente tem que ser acolhido. Que coisa enquanto boa. Se espera o serviço do SAMU, enquanto se espera um serviço que é direcionado para isso. Né? Muito bom a gente poder ouvir isso, né? Com certeza, com certeza. Eu queria, eu não posso deixar de divulgar, porque já mostraram pra gente ali que o nosso tempo está acabando, né? Tá acabando. Nosso bate-papo aqui é super rápido, né? Não posso deixar de divulgar o site da Associação Brasileira de Física Médica, né? Que eu acho que é muito importante para a doutora Jane, Pode né, divulgar. doutora Jane? Que é o www.abfm.org.br. Repete. www.abfm.org.br. Então, doutora Jane, estamos chegando no finalzinho, né? Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para o nosso telespectador. A minha mensagem é que, assim, eu acho que a medicina nuclear ela é um serviço que está há mais de 50 anos no Brasil, né, que tem os serviços implementados há mais de 50 anos. Infelizmente, a população não sabe muito onde nós podemos chegar, onde nós podemos ajudar. Eu acho que está vindo uma gama imensa de profissionais que têm uma vontade imensa de ajudar os pacientes. Né? E, assim, eu acho que boa vontade é tudo. Né? Com certeza. Isso. Né? A acolhida é muito importante. Isso. Né? Bom, então agradecemos muito a sua presença e gostaríamos muito de poder contar com a sua presença outras vezes. Será possível? Pode ser sim. Pode sim. Então a gente fica muito feliz. Tá, obrigada. Né? Porque eu acho que... O tempo foi muito curto para tantas perguntas. Não é, Bené? Então, mas a gente abusa outras vezes. Com certeza, com certeza. Né? A gente usa e abusa. Olha quanta só. coisa eu não perguntei. Vai ficar para o próximo programa. Pois é. Eu agradeço. Mas a gente agradece muito a sua presença, o seu carinho, tá? E essa coisa boa de você dizer pra gente que se alguém cair ali em frente ao Hospital Antônio Pedro ou perto, vai ser socorrido. Com certeza. Eu acho que isso já dá a gente um alento bastante grande. Né? Então, tomara que Niterói possa começar aos poucos a fazer essa diferença. Isso é muito importante para nós todos que somos aqui de Niterói. Com certeza. Né, Bené? Pois é, gente, eu tenho que agradecer ao professor Cláudio Tinoco, tá?
professor Cláudio Tinoco, que é o chefe da doutora Jane lá no Hospital Antônio Pedro, que gentilmente liberou a doutora Jane, que eu sei que tem uma vida corrida, e o nosso programa quer agradecer muitíssimo, né, Elizabeth? Com toda Muito certeza. obrigada. E para você que nos assistiu, meu beijo até o próximo programa. Grande beijo, até quarta. Até terça, Até lá, se Deus até quiser. terça.